E voltamos a falar do incêndio no Hospital Municipal São Benedito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a unidade de saúde funciona há 7 anos sem o alvará de segurança contra incêndio e pânico. E é para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o comandante do 1º Batalhão Bombeiro Militar, Tenente Coronel Mário Henrique Faro. Boa tarde, Coronel, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. A pergunta que fica no ar, né? Todos tentam encontrar um culpado, 2 culpados, algo que chama atenção nesse incêndio, né? Que mobilizou aí um efetivo muito grande, pacientes, mais de 70, né? Tiveram que ser retirados do hospital. É o fato de que o hospital está funcionando sem alvará. Por que isso aconteceu? Quais readequações o hospital não fez e isso levou ao incêndio? Ou seja, se houvesse a prevenção, o alvará, todas essas readequações, esse incêndio poderia ter sido evitado? No ano passado, o Corpo de Bombeiros esteve presente no hospital e constatou que não havia projeto aprovado de combate a incêndio naquele estabelecimento. Foi emitido no ano passado. No ano passado. Nunca houve esse projeto? Esse projeto, na parte que o hospital funcionou antigamente, um hospital privado. Sim. Esse a gente não tem conhecimento. Quando virou hospital público para frente, a gente constatou que não havia projeto de incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros emitiu um termo de notificação para que o hospital providenciasse o projeto de incêndio e algumas adequações. Nessa vistoria, o Corpo de Bombeiros verificou condições ideais para funcionamento de hidrantes, de extintores de incêndio, a alarme, a bomba de incêndio estavam em funcionamento. Então, não havia impeditivo para que a atividade não fosse desenvolvida naquele local. Foi emitido um prazo para as adequações. Quais sejam as adequações? Alguma coisa de saída de emergência e a apresentação do projeto, que vai falar onde vai ficar os hidrantes, onde vai ficar plotados os extintores. Nesse ano foi feita nova vistoria para verificar. Exatamente? Março. Em março desse ano foi feita nova vistoria. Foi concedido um prazo de 120 dias para que o hospital apresentasse o projeto de incêndio, e eles ainda estão nesse prazo para fazer essas adequações no prédio. Perfeito. Então, pelo que a gente compreende, o hospital estava num prazo, né? E não caberia, de fato, caberia ao Corpo de Bombeiros fiscalizar, olha, não foi cumprido, vamos abrir um novo prazo, ou é uma iniciativa do hospital em si? E não caberia uma multa, porque parece que fica aquela questão, se o hospital quiser, ele faz, tudo bem, se não quiser também não faz e nada acontece. É isso que está acontecendo? Cabe após, se o hospital conseguir sanar todas as recomendações que foram emitidas pelo Corpo de Bombeiros, eles já podem solicitar de pronto uma nova vistoria para a emissão do alvará definitivo. Ou, se não, decorrido todo o prazo, o Corpo de Bombeiros retorna ao hospital para verificar se foi cumpridas as medidas. Caso não for cumpridas as medidas, o Corpo de Bombeiros dá a primeira multa, sim. Primeira multa depois do segundo prazo. Isso. E a segunda pergunta que você tinha feito anteriormente, se o fato de ter alvará ou não seria impeditivo de acontecer o incêndio. Não, não seria. A edificação pode ter todo o alvará, está vigente em relação à segurança contra incêndio e pânico, que aquele incêndio especificamente não seria evitado. Por quê? De acordo com os pacientes, com testemunhas que estavam no local, o fogo teve início no ar-condicionado da enfermaria número 25. Era um ar-condicionado novo? Era um ar-condicionado split novo, só que a gente não sabe as condições de manutenção, parte elétrica. Isso não cabe ao Corpo de Bombeiros fazer a vistoria. A nossa parte é vistoria de combate a incêndio e pânico no estabelecimento. Então, vamos supor, lá o hospital tem está regularizado junto ao Corpo de Bombeiros. Não impediria do ar-condicionado pegar fogo. O que poderia ter acontecido caso não tivesse extintor de incêndio e hidrantes funcionando? Aí poderia agravar sim a situação, não ter os preventivos no hospital e esse fogo não ser combatido no primeiro momento e chegasse a alastrar. Não foi o caso. O fogo ficou confinado naquela enfermaria de cerca de 20 metros quadrados e ali foi combatido. Qual foi o problema no hospital? Não foi em relação ao fogo, à chama. Tanto é que ninguém ficou queimado, nem mesmo os pacientes que estavam nessa enfermaria. Alguns policiais o problema se intoxicaram. é a fumaça.
A fumaça é o grande problema nesse tipo de incêndio. E alastrou para o segundo andar a fumaça. E aí a gente observa que há algum problema aí, porque esses policiais se intoxicaram, né? Houve ali um desespero muito grande, uma comoção. E aí eu pergunto, né? A gente até em outros programas aqui da casa, da TV Vila Real, do Grupo Gazeta, foi apontado que não havia rampas, ao que tudo indica, que essa retirada dos pacientes por meio das macas foi muito difícil até, né? Uma atuação muito heróica por parte do Corpo dos Bombeiros, a gente parabeniza a todos vocês, mas de fato poderia ter sido mais rápido, né? E não ter causado tantos danos, tantos transtornos. Falta rampas, Tenente Coronel, ou então alguma outra maneira de sair, porque nem os elevadores puderam ser utilizados, não é isso? Sim, nos incêndios a gente não recomenda o uso de elevadores e até a gente não deixa utilizar os elevadores em caso de incêndios, porque pode ter uma pane, o elevador parar e a fumaça entrar no elevador e todo mundo que está lá dentro com o elevador parado pode vir a se intoxicar e virar óbito. Então, os elevadores não funcionam nesses casos. Pela legislação, em edificações de saúde, até 6 metros de altura, deve ter rampas. No caso daquele, ou elevadores de emergência. No caso daquele hospital, já tinha até o 5º pavimento. Então, o caso de rampas não seria necessário. Seria necessário, sim, elevadores de emergência. Como não tinha elevadores de emergência, nós fizemos a remoção pelas escadas, com a ajuda tanto dos bombeiros como dos policiais militares e os profissionais da saúde que estavam no local. Tenente Coronel, voltando ao assunto dos prazos para readequação, né? A gente se questiona muito em relação, por exemplo, à iniciativa privada, empresas. Muitas não podem sequer abrir as portas, recebem multas se não tiver um alvará. Há um prazo diferente quando se trata de algum órgão público relacionado à prefeitura, porque me parece que são medidas diferentes aí para segmentos diferentes também, não deveria? Ou não? Não, são os mesmos prazos. É que o funcionamento do órgão não depende do alvará do Corpo de Bombeiros. Nenhum órgão, nenhuma empresa. Quem dá o alvará de funcionamento é a prefeitura. Algumas prefeituras condicionam esse alvará do Corpo de Bombeiros para emissão, mas nem todas. Então, não é impeditivo para funcionar o alvará do Corpo de Bombeiros. Quando o Corpo de Bombeiros constata que ali a atividade necessita de um alvará do Corpo de Bombeiros, necessita de preventivos mínimos ali, aí sim pode ser feita uma interdição. No entanto, o Corpo de Bombeiros tinha ido ao local e verificou a existência de hidrantes, extintores, saídas de emergência, alarmes, e foi constatado que ali era necessário apenas dar um prazo para o hospital se adequar sem precisar parar as atividades. Tenente Coronel, em relação à vistoria do hospital, né? O diretor do hospital disse que aguarda o Corpo de Bombeiros ir lá fazer a vistoria. Por outro lado, o senhor já disse que o hospital tem que comunicar, que cumpriu, fez as readequações. Está faltando aí um diálogo, está faltando uma conversa, né? Uma questão, um ponto em comum a ser tratado em relação a isso, porque um espera pelo outro e parece que aí fica à mercê de fatalidades como essa que aconteceram. Como eles estão dentro do prazo ainda do último termo de notificação, o Corpo de Bombeiros aguarda até o final do prazo dos 120 dias, dos 4 meses. Mas agora vai ter uma nova reunião também, Como o hospital já falou que fez a adequação, com certeza eles vão solicitar a nossa vistoria no local. Mas fez todas as readequações? Não, aí a gente tem que saber na vistoria. A gente tem que saber na vistoria o que foi feito. Inclusive hoje, às 11 horas da manhã, a equipe técnica da Diretoria de Segurança contra Incêndio e Pânico esteve com os representantes do hospital para acertar esses detalhes. Hoje, às 11 da manhã, eles estavam reunidos. Perfeito. E o senhor tem algumas informações sobre esses detalhes? O que foi tratado? Não tenho. Foi tratado lá em relação à emissão do alvará, o que precisa ser readequado. Então, provavelmente, o hospital terá sim que fazer readequações e aí, necessariamente, o alvará para que não haja toda essa questão, essa dúvida em relação à segurança no hospital público, né? Com certeza. Todas as medidas a gente vai passar, quais as medidas que devem ser tomadas. A partir do momento que forem tomadas as medidas, o Corpo de Bombeiros faz a vistoria, se verificar que está 100% atendido, tem a emissão do alvará definitivo. Lembrando que agora esse último prazo, né, se eles não cumprirem, o Corpo de Bombeiros, é isso? Isso. Pode aplicar uma multa? Sim. Ok, então
A gente espera que a situação fique o melhor possível por lá para os pacientes, né? Para que jamais um outro incêndio, qualquer outra ocorrência aconteça por lá. Obrigada, Tenente Coronel. De nada.